Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs nesta manhã, do versículo de número 10 ao versículo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 10. O tema desta mensagem é uma pergunta: o que nos faz mais nobres? O tema dessa mensagem é: o que nos faz mais nobres? Versículo de número 10 diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Em algumas versões diz avidez. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Versículo de número 11 novamente. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá da sua palavra. Nós, ó Pai, ao lermos esse texto, nós compreendemos já diretamente daquilo que o Senhor tem pretendido falar aos nossos corações nesta manhã, mas nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor traga aos nossos corações uma revelação, algo especial, que sabemos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nessa manhã. Conduza, Senhor, o nosso pensamento, conduza, Senhor, o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, sairmos daqui bem mais do que convencidos com a sua palavra, dispostos a cumprir integralmente esta palavra nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, este é o nosso clamor nesta manhã, e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que você é uma pessoa boa. Eu sei que você é um homem bom. E eu sei que vocês, mulheres, são mulheres boas. Amém? Afinal de contas, todos nós estamos em uma igreja, né? E a igreja é a reunião de gente boa. Amém? Não olha para o seu irmão e fala misericórdia, não.
não é para olhar para ninguém com ar acusador, mas essa é a realidade. A grande realidade é essa, que nós somos pessoas boas, nós estamos na igreja, e a igreja é a reunião de gente boa. E eu sei que você tem procurado ser uma pessoa boa em todas as áreas da sua vida. Muito bem. Eu sei que você, homem, tem procurado ser um marido bom. Amém, mulheres? Amém, muito bem. E eu sei que as mulheres também, a cada dia, têm tido aí um esforço de serem melhores na sua casa, de serem melhores com o seu marido, de serem melhor com os seus filhos. Amém? Por quê? Porque nós somos assim mesmo. Crente é gente boa. E temos que procurar sermos cada vez melhores em tudo aquilo que nós fazemos. Os pais têm que ter o desejo e gerar o esforço de serem cada vez melhores com os seus filhos. Da mesma forma que os filhos aqui, né, os jovens aqui dessa igreja, os adolescentes também são jovens e adolescentes bons. Amém? E são bons com os seus pais e procuram a cada dia ser melhores ainda. Por quê? Porque a palavra de Deus nos orienta dessa forma. Ninguém se converte e vem para a igreja porque quer continuar sendo gente ruim. Ninguém toma essa decisão. Eu vou para a igreja. Por que você vai para a igreja? Porque eu quero continuar sendo gente ruim. Ninguém toma essa decisão. Né? Pelo contrário, ao analisarmos a nossa vida e percebermos que tem muitas coisas que precisam ser consertadas, nós queremos alinhar a nossa vida em uma direção. E ao encontrarmos Jesus, ao encontrarmos a sua palavra, nós percebemos que nós podemos sim ter uma transformação completa na nossa vida, deixar de ser gente ruim e passar a ser gente boa, através da luz da palavra de Deus. Então, nós temos visto isso, pessoas que chegam na igreja com um alto índice de ruindade. E essa é a realidade. Gente carne de pescoço, para ser um pouco mais popular. Gente difícil de lidar em todas as áreas, em todas as situações. Pessoas complicadas. E ao chegar à igreja, essas pessoas são transformadas pelo quê? Por uma filosofia? Não, são transformadas pela própria palavra de Deus. Então eu sei que você que está me ouvindo aqui, você é uma pessoa boa. Eu sei que você é gente do bem. Mas nessa manhã eu quero dizer algo muito importante. Eu quero dizer para você que é gente boa, que dá para melhorar. Amém? Dá para ser ainda melhor. Cabe melhora na sua vida. Por mais que você tenha sido uma pessoa boa dentro da sua casa, existe espaço para melhorar. Por mais que você tenha sido aí um profissional que se dedica aí à sua profissão, ao seu trabalho, à empresa que você trabalha, por melhor que você seja, eu quero dizer que ainda há espaço para melhorar. Amém? E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Sempre que nós somos aí expostos à palavra do Senhor, é a possibilidade que nós temos de melhorar a nossa vida. Então, primeira coisa que eu quero deixar gravado aí na sua mente, no seu coração, que você sim é uma pessoa boa, mas ainda existe bastante espaço para você melhorar em todas as áreas da sua vida. O Lu ministrou aqui a respeito de vida financeira. Talvez você tenha uma vida financeira estabilizada, uma vida financeira bem administrada. Talvez você aí tenha uma vida financeira a qual você já compreendeu que deve ser um dizimista fiel, um ofertante, que deve ser um bom administrador. E você pode estar praticando isso e tendo uma vida financeira boa, mas tem espaço para poder melhorar.
Amém? Tem espaço para melhorar. Talvez você aí tenha ido nos últimos encontros aí de casais e aprendeu bastante com as ministrações, aprendeu bastante com a palavra de Deus, e esse é o testemunho que a gente tem ouvido de muitos casais, que o encontro de casais mudou a sua história, tem mudado a sua história. Nós vemos maridos sendo melhores para suas esposas, e esposas sendo melhores para os seus maridos. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus. E talvez hoje você diga assim, graças a Deus, né, eu estou vivendo uma boa fase na minha casa. Mas eu quero dizer para você também que tem espaço para melhorar. Amém? Tem espaço para melhorar em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, eu insisto em dizer que nós não podemos, em área nenhuma da nossa vida, nos acomodar. O cristão, ele não foi feito para certos tipos de conforto. Não, pelo contrário, nós temos que sempre olhar para a nossa vida justamente com essa visão. Qual visão? De que é possível sim melhorar. Por melhor que esteja a nossa situação, Deus tem mais para as nossas vidas, Deus tem muito mais para poder fazer através da nossa vida. Nós não podemos estar satisfeitos, pelo contrário, nós devemos bater no nosso peito e clamar ao Senhor, Senhor, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre na minha vida naquilo que eu preciso avançar, da forma que eu preciso avançar. E este é e tem que ser o nosso objetivo. Agora, nós lemos um texto que nos dá alguns pontos, algumas verdades, que se a gente observar na nossa vida, com certeza nós seremos cada vez pessoas melhores. Ou a palavra que eu usei no tema aqui, pessoas mais nobres. Amém? Você foi chamado para ser uma pessoa nobre. Confesso a vocês que eu esperava um amém com mais fé. Então a gente retorna um pouquinho, né, pastor Luiz? E vamos falar novamente. Você foi chamado para ser uma pessoa nobre. Esse é o chamado para a sua vida. Nobre não no sentido de realeza, né? Porque também é às vezes perigoso dizer isso de um altar, de um púlpito, né? Porque a pessoa acha que vira rei, né? Ah, o pastor falou que eu sou nobre, então agora estou reinando dentro dessa casa aqui, mulher. Né? Agora eu sou o reizão dessa casa, você é o sacerdote da sua casa. E essa é a nobreza que o Senhor reserva para a sua vida. Não a nobreza no sentido de poder, não a nobreza no sentido de título, não a nobreza no sentido de posse, de dinheiro. Né? Embora o texto que nós lemos aqui fala a respeito de uma igreja, de um grupo de pessoas, de uma igreja, de uma cidade chamada Bereia. E o texto nos diz que esse grupo de pessoas, essa igreja, era formada de pessoas também de um poder aquisitivo, né, de recursos financeiros amplos. O texto nos ensina isso. Porém, a nobreza deles não se resumia a isso. Meu irmão, o que nos faz nobres não é a quantidade de dinheiro que nós temos no banco. Não é isso que nos faz nobres. Não estou dizendo que ter dinheiro na conta do banco é algo ruim. É algo bom. Mas não é isso que nos faz mais nobres. Não é a nossa intelectualidade. Não é a nossa capacidade, a nossa sabedoria, a nossa capacidade de intuir, de aconselhar ou de conduzir a nossa vida de uma forma inteligente. Não é isso que nos faz mais nobres. O que nos faz mais nobres é a palavra de Deus. Amém? E para ser um pouquinho mais profundo, o que nos faz mais nobres é a compreensão da palavra de Deus. Nós ouvimos aqui na última quinta-feira uma palavra a respeito de graça. E eu sei que você, ao ouvir essa palavra, você compreendeu a palavra.
E isso é o primeiro passo. Porém, não é isso que faz você uma pessoa nobre. O que faz você uma pessoa nobre é quando você ouve essa palavra e você fica indignado com você mesmo. Já se sentiu assim? Ou só eu me sinto assim de vez em quando? Ao ouvir uma palavra, eu olho para a minha vida e eu percebo que tantas coisas precisam ser mudadas. E essa indignação, essa consciência que é gerada através da palavra de Deus, tem que gerar em mim um desejo muito grande, muito forte de mudar. E quando isso acontece, essa é a eficácia, a eficiência da palavra de Deus. Nós ouvimos, nós compreendemos, a gente pega essa palavra e deixa ela descer até o nosso coração. E a partir dessa compreensão, nós praticamos esta palavra. E quem pratica a palavra de Deus é uma pessoa nobre. Amém? Você é uma pessoa nobre. Por quê? Porque você tem ouvido a palavra de Deus, você tem tido a compreensão desta palavra e você tem aplicado essa palavra na sua vida. Então, esse título de nobre, espiritualmente falando, ele é acreditado à sua pessoa. Quando perguntarem quem você é, você pode dizer assim: eu sou um nobre. Eu sou uma pessoa nobre. Eu sou uma pessoa diferenciada sobre a face dessa terra. Não somente porque você ouve a palavra, mas porque você pratica essa palavra. E essa é a maior alegria que nós temos. A maior alegria de um pastor, e eu falo isso sempre e repito mais uma vez, que a maior honra que uma pessoa pode dar a um pastor é ouvir a palavra, é compreender a palavra e é aplicar a palavra de Deus na sua vida. Às vezes a gente acha que honrar é dar um presente. É também. Amém, pastores? Só o pastor falou amém agora, né? É também, né? Dar um presentinho, ou como eu costumo dizer, um agradinho, né? Pastor, fui viajar, né? E lhe trouxe um agradinho, né? Isso é honra também. Porém, a maior honra de uma pessoa, de uma ovelha, de um cristão, para com um líder, para com um pastor, é quando ele ouve a direção, quando ele escuta a palavra de Deus, ele se esforça em compreender esta palavra, ele deixa essa palavra entrar no seu coração e coloca essa palavra em prática. Eu me sinto muito honrado quando eu vejo uma família sendo transformada com uma palavra que Deus deu através da minha vida. Quer ver eu me sentir uma pessoa honrada? É quando alguém chega e fala: Du, aquela palavra que foi ministrada naquele dia, foi falado isso mudou a minha vida. Mudou a minha atitude, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de agir. Porque se não for assim, não teria sentido nenhum. Meu irmão, nós vamos para um acampamento. E o que nós vamos fazer nesse acampamento? Ouvir a palavra de Deus. E com essa palavra receber uma unção, um poder e uma capacitação. Se nós não formos com essa intenção, nós vamos perder o nosso tempo, nós vamos perder o nosso dinheiro e vai perder o feriado. Mas quando nós colocamos esse desejo, essa disposição no nosso coração, eu vou para esse acampamento porque eu vou ouvir a palavra de Deus e eu tenho convicção de que essa palavra ela vai mudar a história da minha vida. Essa perseverança é algo que eu preciso, esse amor que Deus vai derramar naquele lugar é algo que eu preciso para a minha vida, porque eu preciso compartilhar deste amor, da vida de Cristo com outras pessoas. Então essa é a expectativa que nós temos que gerar dentro do nosso coração. E ao chegar no acampamento, esse tem que ser o esforço máximo de cada crente. De ouvir, de compreender, de anotar, de raciocinar, de pensar em relação àquilo que está sendo ministrado, transformar isso em algo prático, em atitudes práticas dentro da nossa vida. Uma vez eu ministrei aqui uma palavra a respeito de perdão, de pendências, né? O Lindomar ouviu essa palavra e ele saiu aqui dessa cidade, foi resolver a pendência em outra cidade, nem sei aonde foi, né? Perdeu aí até algum tempo de férias que poderia estar descansando, mas ele foi resolver a situação. Isso
isso é o quê? É ser uma pessoa nobre. Isso é ser uma pessoa nobre. Paulo, ele estava nessa cidade de Bereia, mas antes de vir para Bereia, ele passou por uma cidade chamada Tessalônica. E essa cidade nós já conhecemos bem. Por quê? Porque Paulo, ele escreve 2 cartas para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então a história desta cidade, dessa igreja de Tessalônica já é um pouco mais conhecida. Por quê? Porque tem mais registro. E ao compreendermos um pouco a história dessa igreja, nós percebemos que o mesmo Paulo que pregou na Bereia foi o mesmo que pregou em Tessalônica. Inclusive ele pregou primeiramente em Tessalônica, projetou, montou, fundou, plantou uma igreja nessa cidade. Mas a Bíblia nos diz que a igreja de Bereia, os crentes de Bereia, eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles ouviram a palavra. Da mesma forma que a Tessalônica ouviu a palavra. Ambas as cidades, ambas as igrejas ouviram a mesma palavra da mesma pessoa. Mas a Bíblia nos diz que a igreja de Bereia, os crentes de Bereia, ouviram a palavra, entenderam a palavra de uma forma diferente. E isso fez com que eles se tornassem mais nobres. E a expressão é exatamente essa. Paulo pregou em Tessalônica a respeito de Jesus. Paulo pregou em Tessalônica a respeito da ressurreição. Paulo pregou em Tessalônica a respeito da volta de Cristo. E eles estavam ouvindo aquilo, mas eles interpretaram alguns pontos daquilo que Paulo falava de uma forma errada. Eles não examinaram profundamente aquilo que estava sendo falado. Inclusive, Paulo tem que escrever 2 cartas para essa igreja para acertar algumas coisas em relação ao entendimento daquilo que ele tinha ministrado. Porque ao falar a respeito de que Jesus voltaria, da volta de Cristo, sabe o que eles entenderam? Jesus vai voltar semana que vem. O mesmo Paulo pregando. Paulo falou, olha, Jesus sofreu, né? Jesus morreu numa cruz, Jesus ressuscitou, e Jesus vai voltar. Quando eles ouviram isso, eles pensaram assim, Jesus vai voltar, né? Vai ser semana que vem. Sabe, para alongar um pouquinho, quem sabe não daqui 1 mês. E sabe o que eles fizeram? Eles pararam de trabalhar. Se eu tivesse esse entendimento, eu faria a mesma coisa. Né? Apesar que eu trabalho na igreja, né? Mas todos nós faríamos a mesma coisa. Hein, Wilson? Jesus vai voltar quarta-feira. Você vai lá picar o cartão no seu serviço segunda e terça? Não vai, lógico que não vai. Você olha ali até e mistura até quarta, tá beleza. Né? Vou administrar esse negócio aqui. Era essa a interpretação. Eles não entenderam muito bem aquilo. E Paulo, ele tem que corrigir a compreensão, ele tem que alinhar a compreensão dessa igreja a respeito disso. Sabe por quê? Porque eles não foram profundos na interpretação daquilo que Paulo ele estava falando. Abra a Bíblia em 1 Tessalonicenses, vamos ver alguns versículos que atesta isso que eu estou compartilhando com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. É um versículo que eu cito muito aqui na igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 11. Paulo, nessa primeira carta, ele está sendo um pouco mais leve. Primeira carta, ele ensina de uma forma um pouco mais leve. Ele diz assim, ó, versículo 11 do capítulo 4. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios. Cuide, não abandona as coisas não. Jesus vai voltar, mas a gente não sabe o tempo. Então cuide dos seus próprios negócios. E trabalhar com as próprias mãos. E trabalhe com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
Então Paulo, o que Paulo está fazendo? Ele está corrigindo um entendimento da igreja. Quando Paulo pregou e falou a respeito da volta de Jesus, eles ouviram Paulo pregando, mas eles não entenderam. Eles abandonaram os seus negócios, deixaram de trabalhar e começou a um viver encostado no outro. Por quê? Porque Jesus vai voltar semana que vem, o que eu vou fazer? E aí Paulo ele escreve muito educadamente aqui, nessa primeira carta, mas na segunda eu vejo Paulo um pouquinho mais bravo, porque eles ainda não compreenderam. Então Paulo ele escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, um pouquinho à frente. Essa segunda carta é um pouquinho mais curta, mas Paulo ele é muito direto. Diz assim, 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, e também, se alguém não quer trabalhar, também não vai rangar, comer, encher o bucho. Não vai. Aí Paulo ele é mais direto, ele é muito educado ali em 1 Tessalonicenses, assim, muito polido nas suas palavras. Aí chega a segunda carta, ele não aguenta, ele fala assim, olha, meu irmão, você não quer trabalhar, você não quer entender, né? A gente não sabe o momento que Jesus vai voltar, pode ser daqui a um dia, 1 ano, 10 anos, ou quem sabe daqui a 2000 anos. Então a gente não sabe muito bem, e você não pode ficar encostado no seu irmão, não. Por quê? Porque ele está trabalhando por você, então você não quer trabalhar, então você também não vai comer. O que é isso? É a falta de profundidade na palavra. Se existe algo que entristece um pastor, eu falei, algo que agrada a um pastor, se existe algo que entristece um pastor, é quando os crentes são superficiais no entendimento da palavra. O que é ser superficial no entendimento da palavra? É não ter nenhum esforço para trazer essa palavra para a mente, raciocinar, meditar em relação àquilo que está sendo falado, ruminar, né, moer, triturar aquilo que é pregado, a fim de que aquilo entre como um alimento dentro do coração. E isso, gente, é um esforço. Não basta somente nós estarmos dentro de uma instituição chamada igreja, da mesma forma que nós frequentamos outras instituições sociais. Porque tem gente que vem para a igreja da mesma forma que vai para uma faculdade. Senta ali, né? E de vez em quando tem uma aula um pouco mais interessante, mas geralmente a maioria das aulas são desinteressantes, né? É assim, aí você fica com sono, aí de vez em quando você fala, hoje não vou não. Né? Aí mata a escola, né? Hoje eu vou anotar. Hoje eu vou anotar. Esse professor eu gosto da aula dele. Aí você anota 3, 4 pontos ali que o professor fala, né? Hoje essa aula está difícil, eu vou embora mais cedo, né? Hoje a pregação do Du aí não está rolando legal, né? Eu vou comer o meu macarrão com sardinha mais cedo hoje, né? Vou esquentar, a gente trata muitas vezes a igreja, né, como uma instituição qualquer, né? Como uma instituição que nós frequentamos casualmente, normalmente, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. E fazemos da igreja a mesma coisa. Hoje eu estou lá. Lógico, se você está aqui, você já deu um passo à frente de muitas pessoas que não conseguiram vencer o conforto da sua cama e o friozinho desta manhã. Mas eu quero dizer algo para você. Você pode ser mais nobre do que isso. Amém? Você pode ser mais nobre do que isso. O esforço de você deixar a sua casa para poder vir à igreja, isso já faz de você uma pessoa diferenciada. Porém, o que Deus quer para a sua vida? Deus quer que você assuma a sua posição de nobreza. E como nós fazemos isso? Como os bereanos fizeram. A palavra de Deus nos diz que 2 coisas os tornaram mais nobres. A primeira coisa é justamente essa. Eles receberam a palavra de Deus com grande interesse. Receber a palavra de Deus com grande interesse. O quanto de interesse você tem recebido a palavra de Deus? O quanto de
cuidado, de esforço. Algumas versões diz a palavra avidez. A palavra avidez é uma palavra muito interessante, é uma palavra muito, muito ampla e reflete exatamente a forma com que aqueles crentes desta igreja receberam a palavra. Avidez quer dizer zelo. Zelo. Um dos significados da palavra avidez é zelo. O quanto de zelo, o quanto de cuidado você tem recebido desta palavra. O quanto de interesse você tem tido na palavra de Deus. Esse zelo, quando você ganha um presente, eu costumo dizer, né, para os meus filhos, né, que tudo é pesado, é caro. Né? Então você recebe um presente pesado, caro. Né? O que você faz? Né? Você não pega isso e joga em qualquer canto. Não, você zela daquilo, não é? Você coloca num lugar especial, você cuida daquilo, né? Você limpa, você trata bem. A palavra de Deus, ela tem que ser recebida com avidez. O que fez aquele grupo, aquela igreja ser mais nobre do que outra é justamente isso. Eles zelavam pela palavra de Deus, cuidava da palavra de Deus. O quanto você tem cuidado desta semente que é lançada sobre a sua vida. Porque a semente, ela sempre vai ser a mesma. Agora, o terreno que essa semente cai, aí sim é diferente. A Bíblia nos diz que a palavra como a semente, ela pode ser lançada e cair na beira do caminho. Beira do caminho é lugar desprotegido. Os pássaros vêm e facilmente roubam a semente. Tem muitos cristãos que recebem uma boa palavra, mas o seu coração é o meio do caminho, é as margens. A palavra, ela fica desprotegida dentro do coração. E quando a palavra de Deus fica desprotegida dentro do coração, qualquer coisa rouba. Qualquer coisa rouba. Às vezes vem e escuta uma palavra a respeito de família poderosa. A palavra entra na mente, entra no coração. Você sai daqui com um entendimento amplo em relação àquilo. Mas se você não zelar para essa palavra, não ficar desprotegida, já vai estar brigando dentro do carro. Quantas pessoas não saem do encontro de casais, saem do encontro de casais e conseguem brigar no caminho. No caminho de volta, nem dá um dia de tolerância. Já briga, já briga. Quantas pessoas a gente não vai aconselhar logo na semana, depois do encontro de casais? Estava lá no encontro de casais, dando beijo aqui, é tudo no love. Aprendendo, escutando e tudo mais. É palavra abençoada, pastor. Que bom, a semente é boa, mas não deixa ela desprotegida no meio do caminho. Zele por essa semente. Está ali no carro, né? Às vezes a mulher fala algo meio atravessado. Né? Você fala, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe vossas vidas. Né? Até faz o sinal da cruz. Até baixa o espírito católico romano. É zelar. Não, essa eu vou deixar passar. Às vezes foi um momento, e quando você deixa passar aquilo lá, você percebe que realmente foi algo que não fazia tanto sentido, nem para aquele que ouve, como para aquele que fala. E aí você vai zelando, você vai guardando essa palavra dentro do coração. Às vezes nós ouvimos uma palavra a respeito de vida financeira aqui, e você fala assim, eu vou tomar uma posição na minha vida. A partir de hoje, não vou deixar de ser um dizimista, não vou deixar de ser um ofertante na casa de Deus. Aí você chega na sua casa e você vai abrir a caixinha do correio, tem uma conta a mais. Multiplicou a conta. Multiplicou a conta. Se você tiver com essa palavra, se você não zelar por essa palavra, você vai deixar qualquer coisinha roubar essa palavra. Os bereanos não, eles tinham interesse, avidez, zelo pela palavra, cuidar da palavra. O diabo está aí sussurrando no ouvido de muita gente, e muita gente está dando ouvidos, e ao dar ouvidos, acaba perdendo a preciosidade que é a palavra de Deus semeada no coração dos homens, no seu coração. Sabe o que te faz ser nobre? Sabe o que te faz melhor? É zelar
por essa palavra, ter um cuidado por essa palavra. Nós ouvimos a respeito de graça, o entendimento a respeito de graça na quinta-feira. Qual é o nosso esforço? Na sexta-feira, deixar essa palavra produzir resultado na nossa vida, independente daquilo que é soprado, sussurrado no nosso ouvido. É crer nessa palavra e proteger essa palavra. Agora tem gente que o coração, ele é cheio de pedra. Ele é cheio de pedra. E uma semente que é lançada num coração empedrado, ela até produz alguma, até tenta nascer. Mas onde tem pedra, não existe a possibilidade de ter raiz profunda. Lá na minha calçada, vive, é toda calçada, mas se tem um pouquinho de terra entre as pedras assim, já nasce um matinho. Sua calçada também é assim, né? Ou é só a calçada lá de casa que está encapetada? Mas tá ali. Gente, dá uma chuvinha leve, você vai lá e puxa tudo aquilo lá. Não precisa nem de uma enxada. Você puxa tudo, arranca tudo, fica tudo limpinho. Por quê? Porque aquela plantinha, aquele mato, ela não tem profundidade. E o que acontece é que muitas pessoas têm o coração exatamente desse jeito. Até tem um pouquinho de terra fértil dentro do coração, mas tem muitas pedras. Se não aprendermos a tirar essas pedras e fazer do nosso coração um coração fértil, a palavra ela vai até tentar produzir fruto, vai até tentar crescer, mas a raiz não vai ser profunda. Não vai ser profunda. Qualquer solzinho do meio-dia vai murchar. Qualquer eventualidade, casualidade da vida vai fazer com que essa palavra, mesmo tentando brotar na nossa vida, morra. Isso é zelo. Isso é zelo. Então, se você tem deixado a palavra desprotegida, protege essa palavra na sua vida. Traga, medite, guarde. Guarde aquela frase principal que ficou gravada. Deixa isso muito bem e repete isso. Volta no texto que foi lido. Quantos têm este costume? Ao longo da semana, se lembrar do texto que foi ministrado, voltar naquele texto e ler ele novamente. Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Os bereanos não. Eles ouviam aquela palavra com grande interesse. E ao ouvir essa palavra, eles zelavam, eles cuidavam daquela palavra. Tem coração de crente que é espinhoso. O coração espinhoso é aquele que sufoca a palavra. Tem coração de crente que a palavra até cai ali dentro. Mas é tanta coisa ruim, é tanto espinho, que não consegue crescer a semente. Sabe por quê? Porque é sufocada. Nós precisamos aprender a limpar o nosso coração. Tirar essas pedras, tirar os espinhos, proteger essa palavra. Porque assim o nosso coração vai ser um coração fértil. E o coração fértil é o coração que zela pela palavra. Onde a palavra cai e produz 30, 60 a 100 por um. O quanto a palavra de Deus tem frutificado na sua vida. Isso é diretamente relacionado com o zelo, com o cuidado que você tem tido em relação àquilo que você tem ouvido, não de homens, mas que você tem ouvido de Deus. Meu irmão, não deixe de forma alguma essa palavra ser roubada. Quando você ouvir uma palavra que toca o seu coração, e você traga essa palavra para a sua vida, zele, cuide dela, não deixe nada roubar de forma alguma esta palavra. Isso é avidez. Avidez envolve entusiasmo. Entusiasmo. Eu fico impressionado, acho que foi Giovanni que falou uma vez aqui. Rapaz, você vê o crente assistindo jogo de futebol, uma coisa linda de se ver. É um exercício, melhor do que na academia. E pula, e grita, e rola, a veia do pescoço estufa, o olho vira, o cabelo arrepia. Né? Parece que vendo um jogo que em pouco pode influenciar na sua vida, a não ser alguns momentos de alegria, raros para alguns. Né? Você vê, parece que o cara sai fora do corpo dele. E aí chega na igreja, céus, ó vida, que hora acaba o culto?
Agora acaba o culto. Né? Hoje tem Santa Ceia. Esse cara já está alongando demais a palavra. Né? Hoje, que hora que acaba o culto? Falta o entusiasmo. Falta aquele desejo, aquela vontade de ouvir. E a gente tem esse entusiasmo em coisas tão para ser educado, né? Coisas assim, não tem tanto sentido ou significado na nossa vida. E pouco entusiasmo com a palavra de Deus. Os bereanos, eles estavam ali olhando assim, ó, Paulo pregar, estavam olhando, e eles olhavam, escutavam, compreendiam com interesse e examinavam a palavra de Deus. Ah, é isso mesmo. Né? Velho Testamento na mão, a Torá na mão, Salmos na mão, os livros dos profetas na mão. Paulo falava, eles abriram, eles compreendiam, entendiam, ruminava, meditava naquilo com interesse, com entusiasmo. Ouvir uma palavra com interesse, com entusiasmo. Sabe por quê? Porque, meu irmão, eu vou falar algo para você. Filosofia, pensamento positivo, autoajuda ou qualquer outra coisa que você pode buscar, até pode massagear um pouquinho a sua história de vida. Mas o que pode transformar a sua vida é essa palavra. Se nós não tivermos esse entusiasmo de compreender e trazer essa palavra de Deus para a nossa vida, aplicar na nossa vida, tudo que nós fazemos, realmente vai ser uma grande perca de tempo. A palavra de Deus, ela pode transformar a sua história de vida. Se você crê nisso, como você tem crido, se você trouxer essa palavra para um campo do coração fértil, você vai ver essa palavra produzindo muito na sua vida. E você sendo uma pessoa cada dia melhor, mais nobre, mais nobre. Imaginou, né, Jesus chegar para você e usar essa expressão, né, você é uma pessoa nobre, você tem sido uma pessoa nobre. E é exatamente esse o chamado de Deus para a nossa vida. Entusiasmo, intensidade e disposição. Entusiasmo, intensidade e disposição. A disposição, todos vocês que estão aqui já alcançaram. Todos nós que estamos aqui nessa manhã já alcançamos isso. Por quê? Porque nos colocamos à disposição de Deus ao ouvirmos essa palavra. Mas precisamos ter esse entusiasmo, precisamos ter essa intensidade em relação à palavra de Deus nas nossas vidas. O que tornava os bereanos mais nobres do que o povo de Tessalônica era a avidez, era o zelo, o entusiasmo, o interesse, a disposição pela palavra. E o segundo ponto é que eles examinavam a Escritura. Examinava a Escritura, procurava refletir a respeito daquilo que Deus estava falando. E quem tem esse hábito, meu irmão, recebe muito mais. Aqueles que têm o hábito de ruminar na palavra, ler novamente, recebe muito mais de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra vai se renovando e vai multiplicando na sua vida. Faça esse esforço de amanhã na sua devocional, voltar a esse texto, ler novamente, você vai ver que Deus vai acrescentar algo novo na sua vida. Deus vai falar algo novo da sua vida. Deus vai acrescentar mais na sua vida. Deus vai fazer de você uma pessoa ainda mais nobre. Ainda mais nobre. Examinar as Escrituras. E sabe algo interessante? Os apóstolos não ficaram bravos com isso. Sabia disso? Não ficaram bravos, não. Estamos pregando aqui para os bereanos, eles ficam lá vendo se isso tudo mesmo está na palavra de Deus, eles ficam estudando em cima daquilo que a gente está falando. Eles não ficaram bravos, não, pelo contrário, eles elogiaram. Fico feliz quando vem uma pessoa, às vezes no final do culto, às vezes no outro dia, e fala assim: pastor, me explica um pouquinho melhor a respeito disso. Eu não compreendi muito bem. Eu vejo um interesse, eu vejo um zelo, eu vejo uma avidez na vida da pessoa. Pastor, eu quero me aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. O que isso quer dizer? O que esse texto quer dizer? Né? A Lili esses dias mandou um versículo, né? A Lili sempre faz isso, né? Mandou um versículo. Pastor, o que quer dizer isso?
né? O que esse versículo quer dizer? Qual o contexto desse versículo? Eu estou até ocupado, nem respondi a ela ainda, né? Falei, Didi, preciso ver, estudar o texto todo, o capítulo, ver o contexto, tudo mais. Mas isso é muito bom, gente. Examinar, isso não deixa a gente bravo. Isso não nos deixa bravos. Né? Aqui, lógico, nós temos um presbitério, né? E aqui é normal e natural, né? Um corrigir o outro, né? Nem tudo que a gente fala, né? Às vezes no desenrolar da palavra a gente fala alguma coisa, às vezes o pastor Brás me pega e fala, Du, isso aqui não é bem isso não, né? E a gente conversa no presbitério, né? O Jé, esses dias, chegou e falou assim, Du, né, estou ministrando aí, se tiver alguma coisa, fica à vontade, né, para poder falar comigo e tudo mais, e é desse jeito mesmo, a gente gosta disso. Uma igreja com interesse, com avidez, uma igreja que examina a palavra de Deus, uma igreja que é nobre. Uma igreja que é nobre. Esse direito, gente, foi conquistado, sabe, com muita luta. Muitos homens de Deus perderam a vida para nos dar o direito de ter uma Bíblia nas mãos e poder ler essa Bíblia, compreender e aplicar essa palavra na nossa vida. Muitos homens perderam a vida para que a gente tivesse uma Bíblia na nossa mão e pudéssemos ler e estudar e deixar que Deus fale diretamente ao nosso coração. Muitos homens, muitas pessoas importantes, príncipes neste mundo, perderam a vida para que nós tivéssemos esse direito. E às vezes nós não entendemos ou não compreendemos na totalidade o que isso significa. Examinar as Escrituras, ler a Bíblia de uma forma sistemática, ter um plano de leitura da palavra de Deus e ler continuamente esta palavra, procurando entender, estudando. Não estou falando para você fazer um curso teológico, não é isso que eu estou falando, mas ter interesse de compreender a palavra. Ah, o Du está falando de Bereia, que cidade é essa, né? Então quando você estiver lá no seu celular, não vai no Facebook não, vai lá no Google, digita lá, Bereia, né? Uma cidade da Macedônia. Olha, Paulo passou aqui na sua segunda viagem missionária. Olha que coisa interessante. Né? Deixa eu compreender um pouquinho mais disso, me aprofundar um pouquinho mais disso. Sabe por quê? Porque eu quero ser nobre. É essa interpretação que nós temos que ter para com o desejo que nós temos que ter para com aquilo que Deus tem falado através da sua palavra. Né? Comparar o que se prega, aquilo que está sendo falado com aquilo que está sendo escrito, isso é extremamente importante. Isso nos faz pessoas mais nobres. Isso não gera desconforto na gente, não. Pelo contrário, né, isso ainda gera muito mais responsabilidade. E eu sei que eu estou diante de uma igreja que ama a palavra de Deus. Amém? Que pratica a palavra de Deus. Mas que lê, tem um plano de leitura. Uma igreja ávida, com avidez, com zelo, cuidado, interesse pela palavra. Aí seremos ainda mais. Sabe por quê? Porque nobreza, não existe limite de nobreza na vida de uma pessoa. Deus quer nos fazer mais nobres. E eu creio que isso já está ocorrendo na nossa vida. Quando a gente assume a responsabilidade de pregar a palavra de Deus numa casa de paz. Meu irmão, nós estamos nos tornando pessoas mais nobres. Mais nobres. Sabe por quê? Porque você vai ter que pegar ali o esboço, você vai ter que pegar o livrinho da casa de paz, você vai estudar. Já vi algumas pessoas aí desesperadas, às vésperas da casa de paz, pastor, não estou encontrando aqui o meu esboço, manda para mim no meu celular. É aos 45 do segundo tempo, mas está válido. Mas está válido. Esse interesse, a visão, a estratégia que Deus nos dá é tão bela, é tão bonita, é tão maravilhosa. Sabe por quê? Porque exige isso de nós. Exige avidez, exige de nós um exame mais apurado da palavra de Deus, para que a gente compartilhe dessa palavra, né, com mais ousadia e com mais fé. Você é bom, amém? Você é uma pessoa boa. A igreja é formada de gente boa. E eu creio nisso. Mas eu também creio que dá para melhorar. Amém? Dá para melhorar. Eu quero dizer para você, na sua casa, dá para melhorar. Tá? Eu sei que você é um maridão bom.
é o homão da casa. Mas dá para melhorar. O Jé já até consertou o lustre lá quebrado, Jé, ou ainda não? Você achou que eu não ia cobrar, né? Dá para melhorar, não dá, Jaque? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Eu sei que você é uma pessoa zelosa com a sua casa. Tem cuidado. Eu sei que eu vou chegar na sua casa, eu vou ver lá a sua parede pintada, a sua parede rebocada. Eu vou ver uma parede quando chegar na sua casa. Eu sei disso. Por quê? Porque você é uma pessoa boa. Mas dá para melhorar. Se tem a parede, melhora com o reboco. Reboca a parede. Se já tem o reboco, passa uma tinta. Se a tinta está velha, dá uma outra mão. Sempre dá para melhorar. Isso nos faz mais nobre. Dá para melhorar em todas as áreas da nossa vida. Como que nós conseguimos melhorar? Examinando profundamente as Escrituras. Como essa igreja fazia. Isso fez dessa igreja uma igreja mais nobre do que outra igreja. Então, eu deixo esse apelo e esse chamado a cada um de vocês nessa manhã. O chamado é que nós sejamos pessoas mais nobres. Que nós possamos examinar a palavra de Deus, compreender e aplicar na nossa vida. Com zelo, com disposição, com entusiasmo, com interesse. Com interesse. Se assim fizermos, com certeza, esse grau e esse nível de nobreza será e já está sendo elevado na nossa vida. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com cada um de vocês nesta manhã. Mas eu peço que você medite um pouco a respeito daquilo que foi falado. Talvez você reconheça áreas na sua vida que precisam ser melhoradas. Precisa melhorar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai lhe alertar. Tem áreas na sua vida que necessita de melhoria. Tem áreas na nossa vida que ainda não são nobres como deveriam ser. E como isso é possível? Através da compreensão da palavra de Deus, examinando profundamente as Escrituras, ouvindo a palavra com interesse. Se a palavra é sobre finanças, que eu ouça com interesse, que eu zele por essa palavra. Se a palavra é a respeito de relacionamento, que eu ouça essa palavra com disposição, com interesse, e zele por essa palavra. Deus, quando permite que a gente ouça a sua palavra, Ele também dá a oportunidade de sermos mais nobres. Há espaço na sua vida para melhorar. Você pode melhorar. Você pode melhorar como filho. Você pode melhorar como pai, como marido. Você pode melhorar como esposa, como mulher, como mãe. Tem espaço para melhorar. Você pode melhorar como um cristão. Você pode melhorar como um líder de célula. Você pode melhorar como um discípulo. Você pode melhorar como um discipulador. Nós temos que melhorar como pastores desta igreja. Há espaço na nossa vida para melhorarmos. Agora, para que isso aconteça, deve também existir na nossa vida a decisão de melhorar. A decisão de nos esforçarmos em compreender a palavra, de ouvir a palavra com interesse, guardá-la com zelo, examiná-la, ruminar, trazer na memória constantemente e aplicá-la de uma forma intensa e integral nas nossas vidas. Apresente nesse momento, meu irmão, áreas da sua vida que você precisa melhorar. O Espírito de Deus está neste lugar.
Apresente no altar do Senhor, não a área que a sua mulher precisa melhorar, não a área que o seu marido precisa melhorar, a área que você precisa melhorar. Senhor, eu preciso melhorar nesta área. Talvez não seja nenhuma área de pecado, ou pode ser que seja uma área de pecado, mas talvez seja simplesmente uma área que você deixou de crescer. Uma vez meu pastor falou: Du, você é um bom marido, mas você só é um bom marido. Você deixou de procurar ser melhor. E eu compreendi o que ele estava falando. Áreas na minha vida, apesar de estar boa, precisa melhorar. E você identifique nesta manhã essas áreas. Porque se você fizer e colocar no altar do Senhor, Deus vai derramar sobre a sua vida aí sim de um poder, mediante essa decisão. Talvez o seu problema seja financeiro. Você precisa melhorar nessa área. Ouça a palavra de Deus, todo culto é ministrado. Examine as Escrituras. Seja ávido, avidez. Guarde a palavra. E você vai ver essa palavra transformando a sua vida. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!